Olá, bem-vindos à aula sobre choque. Portanto, o nosso objetivo para esta aula de hoje é caracterizar os diversos tipos de choque, enumerar os principais sinais e sintomas associados à presença deste quadro clínico e discutir a abordagem, hierarquizar a abordagem de uma vítima em choque. A questão que podemos nos pôr para responder logo de início é o que é isto o choque? Fala-se muito em choque, será que uma crise de ansiedade é um quadro de choque? O que é isto afinal? Portanto, o choque é um quadro clínico que vai refletir-se no doente pelo deficiente aporte de sangue e oxigênio aos tecidos, não é, aos órgãos, portanto, ou seja, a perfusão destes não está garantida. Portanto, podemos afirmar então que o choque é uma perda da capacidade de perfusão, traduzido por uma insuficiência circulatória aguda, e daí o resultado depois um conjunto de alterações, sinais e sintomas que vão ser específicos. Recordar que a perfusão é a capacidade do sistema circulatório em garantir a chegada de sangue oxigenado e os restos dos nutrientes às diversas células, aos diversos tecidos, aos diversos órgãos. Portanto, e permitir também a excreção dos subprodutos resultantes do metabolismo. Portanto, para o nosso metabolismo funcionar de forma adequada, as células e os tecidos têm que receber sangue oxigenado e os nutrientes, principalmente a glicose, entre outras substâncias, e o sistema circulatório é que é responsável quer pelo fornecimento deste sangue oxigenado, destes nutrientes, destas substâncias todas, mas também tem que ter a capacidade de remover os subprodutos gerados, os que são nocivos, e serem excretados posteriormente nos diversos órgãos competentes. Portanto, o choque é uma situação que, se não for repetida, leva à diminuição da perfusão, vai desencadear numa fase inicial, vai desencadear um mecanismo anaeróbio. Este mecanismo, que ele na parte simples representa? Representa que os tecidos, portanto, as células deixam de ter capacidade de usar o oxigênio e, a alternativa, começam a utilizar o CO2 para a produção de energia. Isto parece um mecanismo eficaz, mas vai se tornar extremamente nocivo para o organismo, vai aumentar o pH, vai levar à acidose metabólica, portanto, e depois à lesão da célula, tecidos e órgãos. Portanto, este mecanismo leva então à acumulação de CO2, portanto, há uma perda de capacidade de excreção deste CO2, vai haver então um aumento da produção de ácido lácteo e de outros subprodutos que vão então levar à tal acidez metabólica. Ora bem, esta acidez metabólica vai levar à falha dos mecanismos compensatórios, portanto há uma resposta inicial do organismo de forma a tentar evitar ou compensar a perda de capacidade de perfusão. Estes mecanismos depois mais tarde vão começar a falhar. Portanto, é isto que vai depois levar à lesão dos tecidos, dos órgãos, levar à falência multissistémica e acaba na morte do doente. Portanto, se nada for feito, é aqui que vai terminar. É preciso compreender que este mecanismo, esta evolução deste mecanismo de lesão tecidular é variável, depende muito dos tecidos atingidos. Portanto, temos aqui dois exemplos. Os órgãos mais sensíveis sai-nos logo o tecido cerebral, portanto, tem as células mais sensíveis à perda de oxigênio, ou seja, se não receberem os nutrientes, a glicose e o oxigênio, em que em poucos minutos começa a haver lesão destes tecidos, enquanto a pele e os músculos podem aguentar 4 a 6 horas, não havendo lesão direta deles. A oxigenação celular tem que ser garantida e é preciso compreender estes 3 princípios, chamados princípios de Fick de uma forma simplificada. Primeiro tem que haver um bom processo ventilatório e respiratório, ou seja, o aparelho respiratório tem que ser capaz de capturar o ar rico em oxigênio e este ar tem que ser transferido para a circulação. E esta respiração tem que garantir a eliminação dos subprodutos, principalmente do CO2. Portanto, a respiração funciona sempre em 2 sentidos. Por um lado, fornece oxigênio ao organismo, por outro lado, excreta o CO2 produzido. Depois tem que chegar, ou seja, este oxigênio não basta nós só termos um processo ventilatório. É preciso que a respiração ocorra. E a respiração ocorre, digamos, a 2 níveis, ao nível alvéolo-capilar e depois capilar-celular. Portanto, para isso tem que haver circulação, ou seja, este sangue oxigenado tem que chegar aos tecidos. Como é que isso é garantido? Através do processo circulatório, que é garantido, lá está, pelo aparelho cardiorrespiratório, que vai garantir esse processo.
Depois é preciso que existam condições para que o oxigênio transite da rede capilar, porque é aí que se dão as trocas, para as células, e as células têm que excretar, portanto, para a rede capilar, o CO2 que produziram, principalmente este gás, e depois ele ser eliminado no processo respiratório e o processo repete-se. Assim, a oxigenação celular é fundamental. Para isso temos que garantir sempre na abordagem do doente uma boa via aérea, um bom processo respiratório e ventilatório. Portanto, não basta haver só o movimento do tórax, é preciso que a respiração ocorra. Daí que a observação do doente, olhar para o doente é fundamental, porque se o processo respiratório é eficaz, o doente não vai estar cianótico, a pele não vai estar pálida, portanto há aqui uns sinais em que o processo respiratório está a ser adequado em conjunto com o circulatório. É preciso garantir uma circulação sanguínea eficaz, por isso é fundamental o controle, se houver hemorragia, se a causa for hemorrágica, o controle da hemorragia e impedir ao máximo a saída de sangue e garantir, lá está, um metabolismo eficaz. Principalmente, imaginem, outros quadros de choque metabólico, a hipoglicemia, em que não há insulina para metabolizar o açúcar e as células não conseguem produzir o seu metabolismo de forma adequada. Só estou aqui a dar um exemplo. Portanto, garantir uma via aérea ao doente, garantir que o processo respiratório garante uma SpO2 superior a 94 e garantir a excreção do CO2. Normalmente estará, se usarmos um camponógrafo, o camponógrafo entre os 35, 45 e 50 no máximo. Portanto, do ponto de vista circulatório é preciso que haja volume, daí o volume é a quantidade de sangue existente que preenche o espaço vascular, daí eu ter dito que se a causa for hemorrágica, o controle da hemorragia é fundamental, que haja um bom débito cardíaco, há várias situações que podem comprometer isto, ou seja, garantir que a pressão arterial sistólica esteja acima de 85. Portanto, este valor de referência, 85 milímetros de mercúrio, é que nos diz que temos perfusão. Portanto, é a partir daqui que começa a haver perfusão, que vai equivaler a uma pressão arterial média superior a 60. E a frequência cardíaca deverá estar compreendida entre os 60 a 100, podendo, em alguns casos, em bradicárdias acima de 40, garantir a perfusão, ou até taquicardias exploradas, que podem ir até aos 120 e ainda ser garantida a perfusão. 120, 130 e a perfusão estar garantida. Portanto, é necessário ter uma avaliação cuidada do doente. Por outro lado, garantir um bom metabolismo, entre aquilo que é os valores de glicémia, que eu já falei, manter o doente quente. Portanto, combater a hipotermia, porque a hipotermia vai comprometer ainda mais este processo respiratório, principalmente ao nível celular, as trocas ao nível celular, o metabolismo fica comprometido e a situação tende a agravar, além de a acidez metabólica se incrementar. Assim, o choque tem várias fases de evolução, tanto conforme a resposta do organismo à situação. Isto ocorre sendo o choque uma situação sistémica, portanto, ocorre em simultâneo em todo o organismo, porque estas situações podem ocorrer, como por exemplo, podemos estudar no choque distributivo, no síndrome de compartimentação e esmagamento, em que ocorre uma situação localizada e, se não for controlada, pode se tornar sistémica. Portanto, o que acontece então numa fase inicial, quando o organismo é privado do oxigênio, principalmente nos quadros hemorrágicos, vai haver uma vasoconstrição. Portanto, ou seja, a resposta do organismo é diminuir o calibre, principalmente da rede capilar, para tentar aumentar as pressões sanguíneas nessa zona e tentar reter sangue oxigenado. Só que isto vai provocar um efeito contrário, que é, ao reduzir o calibre, diminui o fornecimento de sangue às células e também diminui a excreção do sangue venoso, portanto, ou seja, vai haver um acumular de subprodutos nessa região, que é o que acontece na fase da estagnação. Portanto, a fase de estagnação há uma concentração destes subprodutos no tecido e o mecanismo a seguir é de vasodilatação arterial para tentar compensar esta falha. Mas ao fazer isto, esta vasodilatação arterial capilar vai aumentar as pressões dentro dos tecidos, isto vai levar ao aumento ainda mais de problemas naqueles tecidos, portanto vai haver aumento das pressões, vai haver libertação de água, ácido lácteo e outros incrementos. O CO2 dispara substancialmente. Lembra-se que nesta fase desencadeou-se o tal mecanismo anaeróbio, as células começam a usar o CO2 como fonte alternativa de produção de energia, o que agrava ainda mais este processo. Mas atenção que a vasoconstrição venosa mantém-se, lá está numa tentativa de compensar o processo.
até que depois vem a fase de depuração, em que os processos de vasodilatação que mantinham as pressões e muitas vezes as pressões arteriais de uma forma ajustada, perto dos 85, 90. Agora, esta vasodilatação leva que, por um lado, este concentrado de subprodutos que levou à acidez metabólica aqui nesta zona, agora se vão dispersar por todo o organismo, provocando as tais falência multiorgânica e levando à existência, ao surgimento da hipotensão. Portanto, a partir daqui, as pressões arteriais vão descrescer, a frequência respiratória vai aumentar e a frequência cardíaca vai aumentar. Pegando nisto, quais são os mecanismos que podemos ter por trás de uma situação de choque? Bom, primeiro temos que pensar nisto. Para haver perfusão, tem que haver uma boa relação entre a função respiratória, a função de bomba, pressões arteriais e volume de sangue circulante e a dinâmica vascular. Portanto, estas 5 componentes é que garantem que haja pressões, principalmente a pressão arterial média, que deverá estar, para haver perfusão, acima dos 60. Portanto, isto vai se traduzir numa pressão sistólica na casa do superior aos 85 milímetros de coluna de mercúrio. Portanto, esta relação frequência, perímetro vascular, dinâmica vascular, o volume de sangue existente, a sua viscosidade, a resistência arterial vascular, é que garantem que as pressões garantam as trocas. Portanto, só há trocas se houver pressões. Para haver pressões tem que a circulação ser eficaz. Portanto, quando isto não ocorre, temos uma situação de choque independentemente da origem. Portanto, uma situação leva à outra e assim sucede e torna-se um ciclo vicioso que é preciso interromper. Portanto, lembrar então que a perfusão é a capacidade do sistema circulatório em fazer circular o sangue assustado e desta forma ele chega às células, aos tecidos, na pressão adequada, garantindo assim a sua perfusão. Se não houver pressões, não há perfusão, portanto, e vamos ter um quadro de choque. Portanto, numa situação de choque, a resposta inicial, quando o organismo é privado, quer de volume de sangue, quer de oxigênio, esta perfusão está comprometida, o nosso sistema simpático, que é o nosso mecanismo compensatório, vai levar a um aumento da frequência da contração do coração, leva à vasoconstrição, principalmente capilar, numa fase inicial, e vai haver um aumento da frequência respiratória numa tentativa de eliminar o CO2 em excesso que entretanto se acumulou. Portanto, este aumento da concentração da força e da concentração da contração do coração vai então provocar que as pressões mantenham-se dentro de valores ainda dentro dos ditos normais, portanto com sistólicas acima dos 85, 90, às vezes acima dos 100, que pode ser um processo que nos engane, porque numa fase inicial a vítima não vai logo apresentar hipotensão. E muitas vezes há quem considere só uma vítima em choque quando já está hipotenso, quando a hipotensão é um sinal tardio de choque. Portanto, o doente vai se manter então numa fase inicial, muitas vezes assintomático, sem grandes alterações de sinais vitais, mantendo-se, lá está, choque. É isto que dizemos que é um choque compensado, que é o choque divide-se em 4 classes, e na classe 1 e 2 dizemos que é o choque compensado, porque ainda apresenta valores, sinais vitais dentro de valores ditos normais. Portanto, a redução do diâmetro vascular, portanto, ou seja, a vasoconstrição imposta, portanto, ao fazer esta redução do diâmetro, logicamente vai levar que o volume preencha o espaço vascular e é uma tentativa do aumento das pressões sanguíneas e desta forma garantir a perfusão. Portanto, vai melhorar o retorno venoso substancialmente, portanto, ao ponto da parte das veias, portanto, essa vasoconstrição vai melhorar, vai aumentar as pressões e vai melhorar o retorno venoso. Lá está, desta forma aumenta o débito cardíaco e tenta assim compensar a rede arterial. Portanto, o doente, mais uma vez, com base neste mecanismo inicial, vai se manter muitas vezes assintomático, sem grandes alterações visíveis, ou seja, mantém-se em choque compensado. O aumento da frequência respiratória, como eu já disse atrás, vai ter um efeito contrário, que é quanto maior a frequência respiratória, menor a amplitude torácica. Portanto, cria-se aqui um círculo vicioso em que a frequência aumenta com o objetivo de eliminar o CO2, mas quanto maior for a frequência, menor a amplitude, menor a capacidade de eliminar o CO2 em excesso. Portanto, é preciso normalizar este processo respiratório. Portanto, aumenta a frequência respiratória, reduz a acidez metabólica e pode ainda não levar, numa fase inicial, à existência de alterações da frequência cardíaca e da pressão arterial.
Portanto, neste caso, o doente ainda mantém-se compensado. Bem, quando temos um choque descompensado, que é na classe 3 e 4, vamos começar a ter alterações significativas, portanto, os mecanismos compensatórios vão falhar, o débito cardíaco vai cair, a vasoconstrição vai ceder e a pressão arterial vai cair, portanto, vai diminuir. E então, a partir daqui, temos um doente em choque descompensado. Basicamente, o principal indicador será o surgimento dos tais sinais precoces de choque, que é o aumento da frequência respiratória, o aumento da frequência cardíaca, a dificuldade na palpação do pulso periférico e a palidez e a sudorese, seguindo aqui o padrão do choque hipovolémico. Portanto, basicamente é o que eu acabei de dizer. Portanto, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, hipotensão e palidez. Lembrar que aqui a frequência respiratória já vai aumentar acima dos 30 ciclos por minuto, o que se torna ineficaz. Portanto, é um doente que vai precisar de apoio ventilatório, oxigenar, mas se não for eficaz e se tiver alteração do estado de consciência, pode ser necessário ventilar o doente. O pulso vai aumentar substancialmente e acontece aqui o mesmo mecanismo que falei para a frequência respiratória, que é, quanto maior a frequência cardíaca, menor a capacidade de débito do miocárdio, e isto vai ser um ciclo vicioso e as pressões arteriais vêm por aí abaixo, atendendo também que os mecanismos de vasoconstrição, entretanto, cederam e vão desaparecer. A pele vai ficar pálida e suada e cianótica nos quadros mais graves aqui no choque compensado, principalmente em classe 4. Portanto, se nada for feito, temos uma falência circulatória aguda, o doente vai acabar por ficar inconsciente e vai morrer. Portanto, vai entrar em paragem cardiorrespiratória. Portanto, esta questão do choque compensado, descompensado e a escala de choque segue sempre como referência o choque hipovolémico, portanto, que é o tradicional, que tem a ver com a perda de volume de sangue, mas também iremos ver que dentro do choque hipovolémico, aquele que mata mais frequentemente é o hemorrágico, porque aí existe a perda de sangue, portanto há uma perda efetiva de sangue. Enquanto nos restantes choques hipovolémicos temos uma perda de plasma, perda de água, no choque hemorrágico temos uma perda de sangue. E quem transporta o oxigênio é a hemoglobina que está no sangue, portanto não é a água. Portanto, é bom que se entenda isso. Portanto, e consoante o volume perdido, assim vai haver uma resposta fisiológica do organismo e vai aparecer os tais sinais de choque precoce e depois então a hipotensão. Podemos ver que a partir dos 750 ml de perda já começamos a ter sinais significativos, alterações significativas, sinais vitais, em que nos vamos identificar logo o tipo de perda que temos e logicamente as consequências, se nada for feito, vai levar ao choque descompensado e que levará à paragem cardiorrespiratória do doente. Uma forma, às vezes não é fácil, termos a percepção do volume perdido, mesmo no hemorrágico, mas uma das coisas que muitas vezes se faz para se tentar ter esta percepção é a gente pegar uma garrafa de água, de meio litro, manda para o chão e vê uma poça de água, tem mais ou menos uma noção do volume perdido, depois pega uma garrafa de 1 litro, 1 litro e meio, despeja para o chão e vê a dimensão da poça e por esta forma, de uma forma empírica, temos mais ou menos a noção de que perda é que temos ali associada àquela lesão. Portanto, o mecanismo de choque está sempre associado à relação que existe entre a função cardíaca, o espaço vascular e dinâmica vascular e a sua resistência, portanto, qual é a resistência que é oferecida ao sangue, portanto, que é o que vai influenciar as pressões, e isto tudo para garantir o quê? Que haja pressões sanguíneas que garantam o processo de trocas de forma adequada. Não esquecer que para isso é preciso que a função respiratória seja eficaz. Portanto, porquê? Porque se tivermos uma função respiratória diminuída, logicamente vai haver acúmulo de CO2 e o acúmulo de CO2 vai levar também à falência destes processos e criando também um quadro vicioso que levará à falência multiorgânica e à paragem cardiorrespiratória. O choque é quando um destes mecanismos falha, um leva ao outro e assim consequente e tende sempre a piorar, se nada for feito, entretanto. O choque pode ser classificado consoante a sua causa, origem, de várias formas. Portanto, do ponto de vista tradicional, o choque hipovolémico, como eu vos falei, temos então uma perda de fluidos orgânicos, portanto esta é a definição dele, e dividimos em dois grupos. O hemorrágico, que acaba por ser, o choque é sempre grave, mas o hemorrágico é aquele que causa mais mortes porque não há só uma perda de volume de líquido, há uma perda de sangue. Portanto, e recordando, é o sangue que transporta oxigênio.
entre outras coisas, é a hemoglobina que transporta oxigênio. Portanto, se nós perdemos sempre, perdemos diretamente capacidade de transporte de oxigênio. Enquanto no hemorrágico temos uma perda de volume líquido, normalmente água, e logicamente, quanto menos água tivermos, menos volume temos e a capacidade de transporte fica comprometida e vai levar ao choque também. Acontece em vários quadros, desde queimaduras, a hipertermia, a hiperglicemia, há várias causas para provocar o choque não hemorrágico, ou seja, acaba por levar à hipovolemia. Enquanto uma lesão traumática, normalmente é uma hemorragia associada. O cardiogénico tem a ver diretamente com a falha da bomba, portanto, uma falha do miocárdio, muito associada à insuficiência cardíaca, aos infartos, arritmias, etc., em que o coração perde a sua capacidade de bombear a quantidade de sangue adequada, com a pressão, a força adequada, e que leva à má perfusão e, desta forma, à própria falência, portanto, e leva a paragem cardiorrespiratória rápida. Depois temos o choque distributivo, que resulta de uma alteração da dinâmica vascular, essencialmente, está muito associado ao trauma medular, à sepsia, à anafilaxia, ou seja, ao choque associado às reações alérgicas. Muitas vezes dá origem à perda do tónus vascular e há uma vasodilatação generalizada, ou seja, neste caso até temos a quantidade de volume adequada, temos os fluidos, mas o espaço vascular é maior para a quantidade de sangue existente e é isto que vai comprometer a perfusão. Vai levar às perdas de volume, vai levar às perdas de pressões e então vamos ter uma situação de choque. As causas aqui, é preciso ter atenção que este tipo de choque pode dar alterações da pele diferentes daquilo que dá o choque hipovolémico. Normalmente o choque hipovolémico dá palidez e sudorese, este pode dar sudorese e pele quente, ou, por exemplo, no trauma medular, principalmente nas lesões cervicais, uma pele sem alterações, quente e sem alterações, ou seja, mantém-se seca, porque há uma perda da resposta simpática e então não há esse controle da pele e vai dar este tipo de sintomas. Portanto, é preciso ter algum cuidado na avaliação do doente. O obstrutivo resulta essencialmente do tamponamento cardíaco, portanto, pode ser por embolia ou tamponamento cardíaco, portanto, qualquer coisa que impeça o sangue ou de chegar ao coração ou sair dele. Portanto, pode estar também associado à ventilação mecânica, essencialmente por ventiladores, por um PIP aumentado, ou seja, uma pressão intrapulmonar aumentada, que pode levar à compressão dos grandes vasos e dar origem a isto. Quais são então os principais sinais e sintomas que nós podemos encontrar em choque? Bom, os chamados sinais precoces que eu já fui falando, e os sinais precoces são o quê? Será o aumento da frequência respiratória, numa fase inicial, vamos ter uma resposta circulatória mais rápida, o pulso vai aumentar de frequência, acima dos 120, e a partir daqui não começa a não haver uma garantia de débito eficaz, portanto vamos ter uma taquicardia aqui. Como as pressões vão descer, vamos perdendo a capacidade de sentir o pulso periférico. É por esta razão que na abordagem do doente que respira, deve-se palpar pulso radial e não pulso carotídeo, porque a perda do pulso radial pode me indicar um quadro de compromisso circulatório grave, como má perfusão, ou mesmo ser incapaz de palpar os pulsos, é logo um indicador que algo não está bem. Por sua vez, a pele pálida, suada, mais na hipovolémia, que chama a atenção para o choque distributivo, que pode dar uma pele quente, e a sudorese, que está ausente, eu chamo a atenção no trauma medular, no trauma cervical, tanto pelas tais perdas de capacidade de autorregulação da pele, tanto não há sudorese, a pele estará seca e muitas vezes a uma temperatura normal. E por fim o surgimento da cianose pela tal má perfusão, pelo acumular de CO2, daquilo que resultou do quadro de choque. Portanto, a frequência respiratória, este aumento da frequência respiratória leva-se ao aumento do CO2, da chamada PaCO2, que é a quantidade de CO2 existente em circulação. Este aumento da PaCO2 é que vai levar a esta situação do aumento da frequência respiratória, que logicamente implícito tem a perda de capacidade de oxigenação, portanto há menos oxigênio a circular. A pele pálida resulta dos processos de vasoconstrição, como a pele quente resulta dos processos de vasodilatação. Portanto, é bom que tenhamos atenção, no caso distributivo, há uma perda de autorregulação, há esta incapacidade, vai dar um processo contrário de vasodilatação. Portanto, este mecanismo que provoca a palidez também vai provocar a perda de calor, porque entretanto há sudorese,
deposita-se na pele, não há temperatura suficiente para a sua evaporação e esta água na pele vai levar ao arrefecimento ainda mais, e levando à hipotermia ou agravamento da situação. Portanto, esta mesma vasoconstrição nos quadros mais graves vai levar à ausência dos pulsos distais, principalmente o pulso radial, e por essas razões é que deve ser no doente que respira o primeiro a ser palpado. No choque distributivo, pelo processo de vasodilatação, vamos ter então uma pele quente ou seca, depende se for modular, e há uma falha do mecanismo termoregulador nas situações de hipertermia maligna e às vezes também das situações febris descompensadas. Portanto, a pele sudorese resulta de alterações metabólicas, das infecções, da alteração da porosidade capilar. A pele seca está muito associada à desidratação, à falência dos mecanismos termoregulares, à perda de autorregulação, que ocorre principalmente em lesões modulares altas, ao nível da cervical. O aumento da frequência cardíaca, como eu já fui falando, resulta da redução do volume de sangue circulante e a frequência aumenta para tentar compensar. Só que quanto maior for a frequência, menor o débito, portanto, cria-se aqui um círculo vicioso também. Tem o objetivo, então, de fazer circular mais depressa o sangue existente, porque as células que transportam o oxigênio, a hemoglobina, os glóbulos vermelhos, consigam chegar, só que quanto mais depressa, menos capacidade de troca, portanto, instala-se então este círculo vicioso. Portanto, vai dar origem a uma fase inicial do pulso rápido e fino, até que depois leva a perda de pressão, leva à ausência dos tais pulsos radiais e depois até dos centrais. Portanto, a hipotensão resulta então da perda dos mecanismos compensatórios, principalmente da vasoconstrição, altera a permeabilidade vascular e a perda, como eu disse, da vasoconstrição. A alteração da perfusão periférica, portanto, vai gerar alteração da função renal. Isto não vai ser avaliado em pré-hospitalar, mas depois em ambiente hospitalar, vai haver uma redução da perda de urina, da produção de urina, que é uma tentativa do corpo reter água para manter aquilo que necessita, só que isto leva a um efeito contrário, que é, se não há produção de urina, não há excreção das tais substâncias tóxicas dos subprodutos e, portanto, vai-se criar aqui uma acidez metabólica, uma intoxicação generalizada do organismo. Um dos indicadores é a lentidão do preenchimento singular, apesar de hoje ser discutível este teste, que é pressionar o seio da unha, que fica branco e num adulto, normalmente em 2 segundos fica vermelho. Só que este sinal pode estar comprometido, por exemplo, se houver muito frio, uma vasoconstrição periférica das extremidades pelo frio essencialmente, já pode se tornar enganoso. Portanto, podemos fazer aqui uma comparação dos diversos tipos de choque, principalmente o choque descompensado, em que repararmos no volémico temos aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, a pele fica pálida, suada, fria. No obstrutivo, normalmente temos um aumento da frequência respiratória, mas podemos ter pulsos diminuídos em termos de frequência ou paradoxais, ou seja, ora rápidos, ora lentos, ora diferenças à esquerda ou à direita, ou deve superior direita e superior esquerda. A pressão arterial aqui vai estar sempre diminuída, a pele vai ficar pálida, suada e fria. Mas, por exemplo, no neurogénico já podemos ter uma frequência respiratória diminuída, depende de onde é que é a lesão. O pulso também bradicárdia, portanto, bradipneia e bradicárdia. A pressão arterial tende a ficar diminuída, portanto, no trauma nodular, mas, por exemplo, no TCE, AVC, temos normalmente hipertensão associada. Depois vai entrar em falência e vamos ter hipotensão à mesma. Aqui a pele pode se apresentar seca e quente, portanto, é preciso ter algum cuidado. O mesmo acontece no distributivo, que está muito relacionado com a septicémia, com a anafilaxia, em que os quadros é muito idêntico ao hipovolémico, portanto, vamos ter uma frequência respiratória aumentada, um pulso aumentado, uma pressão arterial diminuída, mas a pele, lá está, pode-se apresentar suada e quente. Okay? É preciso ter alguma atenção nisto. Portanto, podemos ter outros sinais de sintomas que vão se cruzar com aquilo que já fomos falando, que vão desde a alteração da consciência, a alteração do equilíbrio, se o doente se mantiver ainda consciente, lipotímia, sensação de desmaio, o aumento da frequência respiratória e cardíaca, como eu já falei, hipotensão que surge tardiamente, a lentificação do preenchimento do seio unguial, portanto, o preenchimento capilar lento, a palidez ou a hipertermia, sudorese, hipotermia, palidez, sudorese e hipotermia estão muito associados ao choque hipovolémico e a sede, que se o doente estiver consciente pode começar a referir. Assim,
Em termos de atuação, é preciso identificar os sinais que nos indicam que o doente poderá estar em choque, daí uma avaliação de cuidado é fundamental. Solicitar apoio diferenciado se estes sinais estiverem existentes. É fundamental para que haja medidas terapêuticas que ajudem a compensar o doente. Portanto, utiliza-se a metodologia, principalmente em trauma CAB, que é se houver hemorragia ensanguinante, a nossa prioridade é o controle da hemorragia e depois então vamos avaliar o doente. Ou seja, vamos ver qual foi a consequência que houve dessa perda hemorrágica. Mas a primeira medida é o controle da hemorragia. Assim, garantir uma boa via aérea, utilizar as manobras inicialmente manuais e, se necessário, adjuvantes, e aspirar a via aérea, garantir que a via aérea esteja permeável. Garantir um processo de oxigenação adequado, portanto, se houver compromisso de SPO2, se houver cianose, se houver alteração do padrão respiratório, com uma frequência respiratória inferior a 10 ou superior a 30, principalmente em doentes inconscientes, se necessário, ventilar os doentes. E, logicamente, se já ocorreu paragem cardiorrespiratória, iniciar as manobras de reanimação cardiorrespiratória. Portanto, controlar hemorragias, como a gente já falou, até aparece logo no início, aqui é preciso identificar outras potenciais hemorragias, principalmente a hemorragia interna, e tentar compensar isto. Como? Podemos usar a elevação dos membros inferiores, aquecer a vítima, vigiar os pulsos, vigiar a pressão arterial, manter a pressão arterial sistólica naquilo que chamamos de uma hipotensão permissiva. Portanto, mesmo que exista a hipótese de fazer fluidoterapia, lembre-se que não é a água que transporta o oxigênio, é o sangue. Portanto, o ideal é que o doente, se fosse uma hipovolemia por hemorragia, fizesse sangue. Portanto, isso é que é fundamental. Logicamente que não subir excessivamente as pressões arteriais, manter aquilo que é o doente na hipotensão permissiva, não ultrapassando os 100 mm por mercúrio, o ideal mantê-lo entre os 85, 90, 95, não passar disto. É fundamental do ponto de vista neurológico manter o doente calmo, se estiver consciente, falar com ele, explicar o que se passa, tentar ajudá-lo, efetuar uma avaliação neurológica para tentar ver qual é a degradação do ponto de vista da consciência e do quadro neurológico que ele apresenta, manter uma vigilância do estado de consciência. Um exame físico, sim, principalmente em trauma, mas também na emergência médica é preciso tentar perceber o que é que aconteceu, que lesões ocorrem, e após esse exame físico, mantermos uma vigilância apertada dos sinais vitais, fazer uma boa recolha da informação, fazer o chamado SHAMU, portanto, perceber as circunstâncias daquele acontecimento, qual é a história clínica anterior que o doente apresenta, se há antecedentes ou não, que ainda podem contribuir para o agravamento do quadro clínico, se há alergias conhecidas, se faz alguma medicação e qual foi a sua última refeição. Não esquecer isto. Em resumo, podemos resumir isto aqui num caso simples, que é, há uma hemorragia, vou pegar no choque hemorrágico, que é aquele que mais mortes causa. O que é que acontece? A própria perda sanguínea leva a que os tecidos e órgãos sejam adequadamente perfundidos, vai haver uma resposta, portanto vai haver um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar, levando a que haja vasoconstrição, que leva à hipotermia, à pele suada e mais tarde, nos quadros mais graves, ao surgimento da cianose. Os níveis de oxigênio baixaram por causa disto, a ventilação responde aumentando a sua frequência para tentar eliminar o CO2 que entretanto se acumulou, que está em excesso, até que se nada for feito a vasoconstrição falha, a pressão arterial desce, portanto o organismo tenta compensar e o quadro clínico do doente vai se agravar, nada foi feito, ele fica inconsciente e acaba por levar à paragem cardiorrespiratória, ou seja, se não for possível reverter, à morte do doente. Obrigado pela vossa atenção, vejam a próxima aula.